Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Até aqui. Pai querido e amado, nós estamos diante da Tua santíssima palavra, inerrante palavra, inefável palavra. Ó Deus, e clamamos ao Teu Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Amém. Que o Senhor, ó Deus, desde o menor até o maior, do mais moço ao mais velho, que o Senhor possa falar aos nossos corações, e que nós venhamos sair daqui esclarecidos diante da Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, no nosso culto matinal, nós aprendemos um pouquinho sobre o significado do batismo, que é a primeira ordenança do Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. A primeira ordenança para a igreja do Senhor é o batismo. E por isso, hoje pela manhã, nós no culto aprendemos sobre a importância e o significado do batismo, que é verdadeiramente morrer para o mundo e reviver para Cristo. Aquele que foi batizado e que teve, claro, em primeiro lugar, uma confissão verdadeira de fé. Porque se a pessoa não teve uma convicção verdadeira de que precisa da graça de Deus e que carece da graça de Deus, nada mais foi do que um banho, o batismo. Charles Spurgeon chegou a dizer que sem Cristo você pode mergulhar nas fossas marianas e ficar lá na maior profundidade já conhecida pelo homem nos mares, que não vai adiantar nada. Você pode ficar a sua vida toda mergulhado dentro de uma piscina, que se não houver arrependimento, não vai adiantar nada, porque o batismo não confere graça na salvação. O batismo, ele caminha lado a lado. O salvo tem desejo de se batizar. É como aquela pessoa que ama outra pessoa, o homem que ama a mulher que ama o homem. Eles não querem apenas namorar, eles não querem apenas ficar noivos, mas eles querem expressar publicamente o seu amor e trocar alianças diante dos homens, para dizer: olha, eu pertenço a ela e ela pertence a mim, eu sou dela e ele é meu. Assim é o batismo, é uma declaração pública de amor a Deus, dizendo: eu abri mão da antiga vida, eu repudio essa vida, eu estou morto para essa vida, e a partir de agora eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Amém. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, que nós fomos com Cristo sepultados no batismo. O batismo, além de tudo isso que eu falei, ele aponta para a maior glorificação do homem, o maior ato de Deus, que é a ressurreição dos seus, a ressurreição dos seus filhos em um corpo glorificado. E o apóstolo Paulo diz então em Romanos capítulo 6, versículo 4, que o batismo, ele vem apontando isso. De um modo espiritual, no batismo nós morremos, e quando somos levantados da água, é como se fôssemos ressuscitados para uma nova vida. Assim como Cristo padeceu e não padece mais, agora vivo está para a glória de Deus, assim são os seus filhos. Mas hoje de noite, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a ceia. O que é a ceia do Senhor? O porquê celebrar a ceia? Nós temos capítulos
Por exemplo, o capítulo 11 de 1 Coríntios vai falar muito bem sobre a ceia. Mas eu pontuei aqui 7 verdades sobre a ceia do Senhor. Em cima desse texto que nós lemos, eu pontuei 7 verdades sobre a ceia do Senhor. A primeira verdade, meus queridos irmãos, é que nós devemos relembrar a morte de Cristo. A ceia do Senhor é para relembrar a morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que quando Cristo, depois de cear a sua última Páscoa, e talvez você que está aqui saiba ou não saiba, mas foi logo após um jantar. Eles estavam jantando, eles estavam comendo, eles se reuniram ali, naquele local, naquele cenáculo, para ter uma refeição. Em um momento, em um instante dessa refeição, Jesus pegou o pão, partiu o pão, e entregou um pedaço para cada discípulo, e disse: este pão é o meu corpo, que está sendo entregue por vocês. Depois Jesus pegou o cálice, e disse: este cálice é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, que está sendo derramado em favor de vocês. Jesus Cristo então, ele vai nos dizer que como nós devemos celebrar a ceia. Algumas pessoas acreditam que, são 3 pensamentos conflitantes com a Escritura. O primeiro deles é a transubstanciação, que a partir do momento que o pastor ou o sacerdote, ou seja, quem for, ora sobre os elementos, este vinho, este pão, tornam-se literalmente o sangue e o corpo de Jesus Cristo. Isso não tem coerência nenhuma com as Escrituras. Outros vão dizer que a partir do momento que os elementos são abençoados, há uma presença espiritual de Jesus Cristo nos elementos. Também não tem coerência nenhuma. A presença de Jesus Cristo é mantida pela sua palavra, quando ele disse que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não precisa ter pão, não precisa ter vinho, tem que ter 2 ou mais crentes buscando o Senhor Jesus. Ali está a presença dele manifestada com os seus filhos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nunca estamos sozinhos. Em terceiro lugar, uma graça especial. E aí essa é muito usada no século 21. E se você não toma a ceia, se você não participa da ceia, você deixa de receber uma bênção. Então eu não fui curado porque eu perdi o culto de ceia. Eu não recebi uma prosperidade na minha vida porque eu não participei do culto de ceia. Isso, meus irmãos, são 3 ensinamentos conflitantes, contrários à palavra de Deus, sem base bíblica nenhuma. Como é que então nós devemos celebrar a ceia do Senhor? Ele mesmo disse no texto: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. A ceia do Senhor é um memorial para a igreja. Quando nós nos reunimos, em primeiro lugar, nós devemos nos reunir para relembrar o sacrifício que Jesus cometeu na cruz, o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Ele disse: fazer isso, façam isso em memória de mim. Você relembra o sacrifício de Jesus? Talvez não fez muito sentido na hora para os apóstolos, talvez não fez muito sentido para os discípulos, naquela noite não fez sentido, mas a partir daquela madrugada começou a fazer sentido. Eu fico imaginando, meus queridos irmãos, depois dos discípulos ficarem tão chocados com os maltratos que Cristo recebeu, e ele disse: hoje à noite ferirão o pastor e as ovelhas fugirão. E Pedro disse: Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus disse: antes de que o galo cante, você vai me negar 3 vezes.
Jesus ficou sendo assistido pelas mulheres, porque os homens fugiram todos. Fugiram todos. Imagine o terror que ficou na mente daqueles homens. Talvez ali naquele momento, sentados à mesa, eles não entenderam o que Jesus estava falando. Como assim fazer isso em memória do Senhor? Mas em memória, o Senhor está vivo aqui. Eles não sabiam que Jesus, e por mais que Jesus já tinha alertado, que iria padecer, que iria morrer, e que ao terceiro dia iria ressuscitar, a ficha ainda não tinha caído. Mas eu imagino, irmãos, isso não está na Bíblia, não é narrado, mas eu tento montar essa cena, da primeira ceia, pós-ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E talvez Pedro diz assim: vocês viram a chibatada que ele levou? Era para ser minha. E João fala: aquele prego que foi transpassado no pé dele era o meu. Tomé diz: aquela lança que foi transpassado o lado do meu Senhor era meu castigo. E tudo que Isaías começou a dizer agora faz sentido. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi pisado, ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi judiado, ele foi espancado. E eles talvez começavam a dizer: tudo isso era para nós, mas nós estamos agora celebrando em memória do que ele fez por nós. Nós estamos relembrando agora o que ele fez pelas nossas vidas. E esse é o sentido da ceia. Quando a igreja se reúne, não é para fazer como a igreja de Corinto, para matar a fome, para comer muito, mas sim para relembrar o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele está vivo, presente no nosso meio. O Senhor Jesus Cristo está com os seus. O Espírito Santo habita em nós. E quando nós nos reunimos, nós temos que, em primeiro lugar, lembrar ou relembrar aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas. Em segundo lugar, que o seu sacrifício não se repete. Irmãos, Jesus de tempos em tempos não desce na terra para sofrer tudo o que ele sofreu. Uma vez só ele entrou, uma vez só ele se entregou. É isso que a carta aos Hebreus vai falar no capítulo 9, que nós temos um sumo sacerdote de um melhor pacto, porque o sumo sacerdote precisava sacrificar um novilho, um touro pelos seus pecados, antes de entrar no Santo dos Santos. Mas Jesus Cristo se entregou como o Cordeiro vivo de Deus, como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, e ele se entregou uma vez só, uma só vez, para retirar o pecado de muitos. Veja aí, abra comigo por favor, Hebreus capítulo 9. Do 11 em diante. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Esse sacrifício não se repete. Ele efetuou de uma vez
por todas. Ele é o mediador dessa aliança. Por isso, meus queridos irmãos, não existe outro mediador, não existe outro nome a recorrer, não existe outro alguém a recorrer, porque os meus pecados e os teus pecados foram retirados, ou melhor, foram pagos, ou foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Pedro chega a dizer que nós não fomos comprados por moeda perecível deste mundo, como ouro ou prata, mas fomos comprados a preço do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Amém. Nós precisamos entender isso, que para que esse testamento se validasse, esse novo testamento precisava derramar sangue, mas não foi qualquer sangue que verteu, foi o sangue do Filho unigênito de Deus. Nós precisamos entender que quando nós partimos o pão, comemos o pão, bebemos o vinho, nós não estamos repetindo o sacrifício de Jesus Cristo, mas o gesto. Esse sacrifício não se repete. Esse sacrifício foi um sacrifício que tem validade eterna. Amém? Amém? Em terceiro lugar, que o ato deve ser essencialmente comunitário. Esse negócio de cear sozinho, Jesus vai dizer que é para quando nós nos reunirmos, no plural. E não é para ser um ato egoísta. O apóstolo Paulo chega a dizer que esse egoísmo que estava acontecendo na igreja de Corinto era para eles ter cuidado, porque isso estava mais parecendo culto a demônio do que culto a Jesus Cristo. Porque os mais ricos e abastados chegavam primeiro e se fartavam do banquete, do jantar, e não deixavam quase nada para os outros. Aqueles que vinham com fome, vinham para comer, mas não vinham para relembrar aquilo que Cristo tinha feito por eles na cruz do Calvário. Nós precisamos entender que esse ato, quando a igreja se reúne, é um ato plural. Imagine só, irmãos, imaginem só, se ofertar na igreja, para ofertar na igreja, você precisa estar em comunhão com o seu irmão, quanto mais para participar da ceia do Senhor. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 24, que se você está em desavença com seu irmão, você deixa a sua oferta sobre o altar, volta, reconcilia-te com ele, pede perdão, perdoa, e depois você vem e deposita a sua oferta sobre o altar. Assim como ele, meus queridos irmãos, sonda e conhece os que estão em pecado, nós precisamos chegar diante de Cristo com o nosso coração aberto, porque ele esquadrinha o nosso entendimento. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18 diz assim: porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio. Ele disse: em parte eu creio por vocês, eu conheço vocês. Vocês estão se reunindo não é para relembrar do que Cristo fez, mas está havendo divisões entre vocês. Nós precisamos entender a essência da ceia do Senhor, que é sim, com certeza, a união dos irmãos. É algo para ser comunitário. Em quarto lugar, que quem ceia indignamente engana a si mesmo. Nós precisamos entender que a ceia também, igual ao batismo, não confere graça. Não é porque você vai cear hoje, o seu nome vai estar escrito no livro da vida, ou porque você vem ceando sua vida toda, que você vai entrar no céu por causa disso. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, e não para a sua salvação. Nós precisamos entender que quem ceia indignamente engana a si mesmo. Nós não podemos participar da ceia de maneira indigna. E aí entra o que dentro da igreja? Os crentes autocomplacentes, ou autopiedosos, que dizem assim: pastor, eu pequei, e
então já que eu pequei, eu não vou participar da ceia, porque eu sou muito bom, porque eu entendo a Bíblia, porque eu sei que eu pequei, que eu sou um pecador, eu não sou digno de participar da ceia. Deixa eu contar uma historinha para você, está em Mateus, Marcos e Lucas também. Jesus, na noite em que foi traído, na última ceia, Jesus chega para todos os discípulos, sentado à mesa, e diz o seguinte: olha, um de vocês vai me trair. Você sabe o que a narrativa do texto diz? Que cada um dos discípulos, dos 12 que ali estavam, levantaram-se e foram até Jesus e disseram: acaso sou eu o traidor? Sabe por quê, meus queridos irmãos? Todos ali entenderam que eram traidores em potencial. Aquele que não tiver cometido pecado nenhum, parafraseando, que venha aqui à frente e tome da ceia. Ninguém vai tomar. A Bíblia diz que nós pecamos por pensamento, que nós pecamos por palavras, que nós pecamos por ações, que nós pecamos por omissão. Quem aqui hoje, dentro do culto, teria coragem, se existisse um aparelho, que você colocasse no seu cérebro, assim por fora, e parecesse aquilo que você está pensando, ou que você pensou durante o dia no telão? Alguém aqui teria coragem de colocar esse aparelhinho e mostrar hoje? Você que orou, que jejuou, que se preparou para vir para o culto, você teria coragem? Eu não teria coragem. Quando que nós vamos estar dignos para participar da ceia do Senhor? Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Nós precisamos fazer um autoexame, e se encontrarmos algo em nós que é reprovável diante de Deus, nós devemos pedir perdão, como os discípulos que levantaram e foram até Jesus e falaram: acaso sou eu o traidor, Senhor? Porque se for eu, fala para mim que eu não quero ser. Você precisa se autoexaminar nesse momento, e se você encontrar dentro de si algo que o Senhor não se agrada, você tem que pedir perdão para Deus. O intuito do autoexame não é para que você não participe da ceia, mas é para que você se reconcilie com Deus, para que você peça perdão para Deus, peça perdão para o seu irmão, para que você prove desse amor. É isso que nós precisamos fazer. Em quinto lugar, é uma pregação silenciosa que enche o nosso coração de esperança. Abre aí comigo 1 Coríntios capítulo 11. Participar da ceia é pregar de boca fechada, ou pregar mastigando. Você sabia disso? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Olha o que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Todas as vezes que você participa da ceia, entendendo o sacrifício de Jesus, entendendo a importância dos elementos, entendendo que isso que você está fazendo é um gesto, você está cumprindo a segunda ordenança de Cristo para a igreja, você está pregando silenciosamente. A Bíblia diz que os discípulos perseveravam no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Irmãos, só de nós nos reunirmos aqui, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Maravilha! Esse também é uma pregação silenciosa e também é algo para encher o nosso coração de esperança, até que Ele venha. E Ele prometeu que vai vir. Existe uma promessa aqui de Jesus Cristo na hora da ceia, e Ele diz: olha, eu tive muita vontade de cear com vocês, porque até aquele dia eu não mais comerei e beberei do fruto da vide. A Bíblia, o Antigo Testamento, está cheio de referências de que há uma mesa posta para os crentes do céu, que há uma ceia preparada para nós, e que nós vamos sentar ao lado de Abraão,
como irmãos. O Senhor Jesus Cristo disse: eu estou esperando vocês, a minha igreja, para cear com vocês. A ceia do Senhor é uma manifestação da graça de Deus. Quando você pega o pão na mão e o cálice na outra, você tem que entender que aquele pão representa o corpo de Cristo que foi maltratado por você, e que aquele cálice é o sangue da nova aliança, a aliança da graça. E agora nós temos os nossos pecados perdoados. Em sexto lugar, que nós devemos aguardar o dia que cearemos com o Senhor no céu. Veja aí Lucas 22, versículo 16. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Existe algo perpétuo para nós. Existe algo preparado para a igreja do Senhor que é insolúvel, que é indestrutível. Existe algo que o Senhor Jesus Cristo preparou para nós que é eterno. Existe um presente que o Senhor Jesus nos deu através do seu corpo e do seu sangue, que é eterno, que é a vida eterna nele mesmo, a vida eterna no Senhor Jesus, estar com Ele. Por isso nós devemos celebrar a ceia do Senhor, dentro dessas perspectivas. Nós precisamos relembrar da ceia do Senhor, como diz aqui Lucas capítulo 22, versículo 19, a parte B: fazei isso em memória de mim. Mas nós também devemos celebrar a ceia do Senhor na perspectiva do presente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Não é anunciaram ou anunciarão, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E a última perspectiva é a perspectiva do futuro, de que um dia nós cearemos com Ele no reino de Deus. Amém? Vamos orar, encerrando esse momento. Pai querido e eterno, nós te louvamos e te agradecemos. Bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Ó Deus, seja conosco agora no partir deste pão e do cálice, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.